está com problema e logo em seguida a recuperação, qual é a fase mais dolorida para a família? A fase mais dolorida é quando você está fortalecido, você e seus familiares, você muda a sua atitude em relação ao dependente. E você tem que levar ele a tomar uma decisão na vida. E nesse momento, que nem no meu caso, eu tive que fazer uma internação para o meu filho compulsória. Então, contratei uma clínica, eles vieram resgatar meu filho dentro de casa. E isso é um momento muito dolorido na vida dos pais, dos familiares. Tem um outro momento também muito dolorido, que eu considero dois momentos, que quando seu filho já passa por algumas internações, a gente percebe que não adianta fazer mais internação. Então você tem que deixar ele tomar a decisão por si próprio. Então você começa a fechar as portas. E chega um momento que você tem que fechar a porta da sua casa para ele poder tomar uma decisão na vida. E o momento que o pai tem que fechar a porta para um filho, esse é horrível, é muito dolorido. E, seu Oswaldo, essa internação compulsória, que é involuntária, ele não quer fazer o tratamento, dá certo? Olha, dá certo. Porque você está vendo que seu filho está indo para um buraco, ele está indo para a morte. Ou por morte da droga, ou por morte pelos traficantes. Então você tem que ajudar. Como ele não quer, então você faz uma internação compulsiva. Então você tira ele do meio que ele está, põe numa clínica, isso vai dar um refrigério para a família e vai dar um refrigério para ele. A família toma conhecimento nos grupos de apoio de como agir em relação ao dependente. E ele vai sendo trabalhado na clínica. Ele também vai participar de grupo de apoio na clínica e ele começa a mudar os valores. Ele vai ver que não vale a pena a vida que ele estava levando. Então isso é fundamental para ajudá-lo a recuperar. E depois de ter feito uma internação assim, ele passou por um tratamento voluntário, e voltou a fazer uso, e aí vocês tiveram que realmente falar, olha, aqui você não entra mais, em casa você não vai mais entrar. Isso deve ter sido muito forte, né? Sim, com certeza. Nós fizemos uma internação a princípio de 8 meses, aí ele voltou, ele ficou 2 meses bem, recaiu, internamos novamente. Aí ele ficou mais 6 meses internado, voltou, ficou 4 meses limpo, e aí ele voltou novamente. Então, aí a gente percebeu que não adiantava mais fazer internação. A gente sabia que a gente tinha que ir fechando as portas para ele se decidir na vida. Se realmente ele queria viver aquela vida na dependência da droga, ou se ele queria uma libertação. Então nós fomos fechando todas as portas até que nós colocamos para ele ou a droga, sem droga dentro de casa, com droga na rua. Ele preferiu a rua, então ele não entrou mais dentro de casa. Só que as portas na rua também se fecharam. Então ele ficou, tipo assim, 1 mês na rua, dormindo na praça, sem ter o que comer. Aí ele pediu misericórdia. E isso, nós só conseguimos tomar essa atitude frequentando o grupo de apoio. Né? Do amor exigente. Do amor exigente. Por quê? O amar verdadeiro, ele é uma mudança de atitude, de disciplina. O amar não é sentimento. Nós aprendemos isso no grupo. Então, realmente, a gente amava nosso filho, a gente queria que ele mudasse. E não adianta a gente querer acariciá-lo, passar paninho na cabeça dele, sem ele tomar uma atitude, uma mudança, né? E aí ele foi para fora, não suportou, e aí ele falou, não, eu quero ir para a clínica. Só que aí nós mudamos de clínica, porque a gente viu que aquela lá ele já estava acostumando com o padrão. Então, na verdade, seria um hotel, né? Deixa ele no hotel, ele volta e volta para as drogas. Então, nós fizemos uma opção de uma clínica cristã, aonde eles fazem um trabalho técnico e um trabalho espiritual. Que é fundamental, né? A espiritualidade. Eu acho que é o principal na vida da pessoa. E meu filho teve um encontro com Cristo. E aí ele foi liberto. E hoje já faz 9 meses que ele está limpo. A atitude dele mudou, o comportamento dele mudou, ele é outra pessoa.
E, seu Oswaldo, como fazer esse acompanhamento depois que ele começou o processo de sobriedade? Porque por ser uma doença, o tratamento não tem cura, o tratamento é para sempre. E como fazer? Os pais podem fazer o acompanhamento agora que ele está 9 meses em sobriedade? Olha, o acompanhamento, como você está dizendo, é uma doença. Então, ele vai precisar de um acompanhamento o resto da vida. Então, enquanto ele está debaixo do nosso teto, debaixo da nossa responsabilidade, morando com a gente, os conhecimentos que a gente tem adquirido na partilha dos grupos de apoio, então a gente está com a antena ligada o tempo todo. Então, você está sabendo, porque no momento que ele mudar uma atitude ou mudar o comportamento, você vai saber que tem alguma coisa errada. E aí você vai tomar a atitude certa para ajudá-lo, né? Ninguém está isento de ter uma recaída. Mas quando ele tiver, a gente está preparado para ajudá-lo. E para já retomar logo Para retomar antes que ele tenha que ir para o fundo do poço novamente. E como acreditar na fala de um filho que já teve 5, 6 processos de internação, já recaiu várias vezes? Como acreditar em que momento ele está falando a verdade, que momento ele pode estar manipulando os pais? Olha, normalmente os pais, eles vão em 1, 2 reuniões de apoio, aí ele coloca o filho numa clínica e aí ele não volta mais para o grupo de apoio. Então ele não tomou conhecimento nenhum, assim, do que é o envolvimento com as drogas, o que é a dependência química. Então, quando o filho vem e ele tem a recaída, ele vai manipular. Como a pessoa não está preparada, vai voltar à situação pior do que era da primeira vez. Então, os familiares não podem deixar de frequentar o grupo de apoio, porque as drogas vão mudando e as atitudes que você tem que tomar, os conhecimentos, as técnicas vão mudando também. Então, nós precisamos acompanhar para poder estar atualizado para ajudá-lo. É possível acreditar e ter esperança que o seu filho nunca mais vai vir utilizar drogas? A esperança, ela é fundamental. Nós temos que ter fé. Nós cremos que existe um Deus que nos amou, e nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele que morreu na cruz por nós. E nós, como pais, também devemos dar nossa vida pelos nossos filhos. Vale a pena. Ele não nasceu usando droga, então ele pode deixar de usar droga. Agora, nós temos que nos preparar tecnicamente, nós temos que ir no grupo de apoio e orar pelos nossos filhos ter um encontro com Jesus. Porque o dia que ele tiver um encontro com Jesus, ele vai ver que não vale a pena o uso da droga. Ele vai entregar a vida dele, ele vai viver uma vida sóbria, ele vai ser uma pessoa feliz, abençoada. Ele e a família. Como a gente acredita na instituição Pai Haroldo, que a espiritualidade é a base de tudo, é o que mantém a sobriedade, eu vejo que o senhor acredita nessa mesma fala, né? Sem espiritualidade é impossível, né? Com certeza. Tem que ter a espiritualidade, tem que ter esse conhecimento técnico, tá? E o amor da família, de saber tratar, de não excluir, de aceitar a pessoa como ela é. Então, você estando diferente e o dependente vendo a sua diferença, ele vai querer ser diferente também. Então, a soma dessas coisas que vai ajudar a família a ter essa vitória, a ser feliz. Seu Oswaldo, muito obrigada pela presença do senhor em nosso programa e que Deus sempre o ilumine e dê essa força que a gente sente que tem dentro do senhor através dele, para continuar ajudando o filho e tantas outras pessoas que vão entrar no submundo das drogas e que a gente tem que ter alguém segurando na mão para nos ajudar. Obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Ter um filho dependente químico é muito dolorido. Porém, muitos se recuperam das drogas e passam a viver com dignidade, livre dos transtornos que ela causa. Você, pai, precisa acreditar que isso é possível. Não adianta brigar com seu filho. Esse tipo de doença só tem cura com